Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Café com Traders, Bruno Mazzoni falando por aqui. Vamos lá comentar sobre os principais mercados no mundo, um resumão e também sobre nós aqui, Brasil. Começando com a pole position na esquerda aqui, Estados Unidos, Tio Sam, S&P 500 subindo 1,31%, o índice à vista, Dow Jones, índice à vista também subindo 1,90%, industrial deles por lá, Europa desapontando aqui, 0,90 de queda para DAX, Alemanha e também Reino Unido caindo 0,72, mas o grande destaque fica para o lado negativo na Ásia. Tá? Um grande estresse sobre uma retomada, uma segunda onda do corona por lá, e principalmente na China. Isso traz uma certa fragilidade na principal economia consumidora e produtiva do mundo, que é a China. Tá? Então nós vemos o Japão caindo 3,47 e a Hong Kong caindo 2,16, uma variação bem negativa por aqui. Tá? Então a gente tem dividido entre Estados Unidos à vista subindo, Europa em uma realização até que controlada entre 1% ou até 1%, tá? E aí a Ásia caindo mais, 3,47 para o Japão chama a atenção, 2,16 para Hong Kong também. Lado direito aqui vamos para energia, petróleo. Então nós temos o petróleo Brent realizando depois de uma semana e meia de muita alta. Realmente o petróleo traz volatilidade, porém agora nessa retração dos 40 para baixo não conseguiu invadir os 35. Por enquanto estamos falando de 38 dólares e 56, uma queda de 1,15 no overnight, que não é alarmante para nós, exportadores de uma maneira geral, todo mundo aqui que exporta, mesmo no mundo subdesenvolvido ou em desenvolvimento como é o nosso, tá? Um mercado em desenvolvimento como é o nosso. Geralmente o petróleo tem um custo aí de 35 dólares por barril, 38 ainda há lucro na venda. Então é interessante que esse número fique por aqui e que a gente tenha de 35 para cima, sempre. Tá? Então 38,56 ainda segura vamos dizer assim, essa pujança do setor de commodity aqui no Brasil, mas interrompeu já há uma semana, praticamente 5 pregões aí, a tendência de alta. O petróleo entra agora em um equilíbrio, a gente sempre fica na espera aí de uma nova a reunião da OPEC e de uma nova rodada de estoques de petróleo nos Estados Unidos, que sempre acontece de quarta-feira. Tá? Petróleo bruto também negocia em queda de 35,70 dólares, queda hoje de 1,54, enquanto o Brent queda de 1,15. Tá? Pois bem, passamos aqui de petróleo, a gente vem para o minério de ferro. Esse sim, a tendência é de alta e de escadinha. Então eles sempre conseguem novos patamares. Esse ano tem sido de tendência de alta, só que sem aquelas super altas. Né? Ele vai subindo devagar, com retrações bem controladas, ou seja, muito controle nessa tendência de alta no minério de ferro. Hoje negociando em alta de 0,82. Então a Vale e todo o setor siderúrgico e metalúrgico começa a ganhar mais músculo ou mais musculatura do que o setor de óleo. Tá? O que subiu muito o petróleo há 15, 20 dias atrás, também subiu o minério, só que o minério subiu menos de maneira consistente e continua subindo. Então parece que na maratona o minério de ferro leva melhor, tá? Enquanto o petróleo subiu mais rápido, só que agora já está encontrando um certo equilíbrio. Tá? A gente tem aqui minério de ferro subindo, devagar, mas subindo. Ouro cai hoje mais de 1%, chama atenção, tá? 1,13 de queda para o ouro. Setor agrícola todo vermelhinho hoje, galera. Hoje não é um dia bacana para as commodities agrícolas. A gente vê café caindo. Eu visitei Guaxupé esse final de semana. Tá, na tentativa de conhecer a cooperativa que exporta café brasileiro, mas não consegui, tudo fechado. Tá? Acabei parando ali no lugar que vende queijo árabe. Tá? Chancliche chama o lugar, muito bom. Confesso que é muito bacana. Quem não conhece Guaxupé, vá, visite, porém não na quarentena, porque você não vai conseguir tomar um café, tão quanto conhecer lá os silos de exportação. Pois bem, que era o meu grande motivo. Café caindo 0,83, algodão 0,30, soja 0,46 de queda, trigo é o mais neutro aqui, 0,05 de queda, açúcar 0,59, ainda negociando acima dos 10, tá? E milho 0,38 de queda, certo? Então hoje é um dia vermelho nas commodities, principalmente o setor agrícola. Agora a gente pula para proteína animal.
Para quem acompanhou o pregão da última sexta-feira, eu fiquei namorando ali a Minerva, que não caiu. Foi uma das poucas ações aí que performaram bem na sexta-feira. Não adianta, a proteína realmente é um mercado bem resiliente dentro do mercado agrícola, acaba até ganhando em cima do grão, porque quando o grão se desvaloriza, é a ração da proteína animal. Então, basicamente, o cara ainda consegue, o produtor exclusivamente de proteína animal, consegue ali um certo gap, um certo spread positivo no seu custo fixo, né? Então, vamos lá. Hoje, gado de engorda caindo 0,11%. Depois nós temos futuros dos suínos aqui naquela região de equilíbrio que eu falei para vocês, 47 a 53. 47 a 53, difícil sair de lá para junho. Tá? Acredito em uma segunda retomada, tá? De alta dessa commodity, tanto do gado, que continua de alta, como do suíno. Tá? Porém, não em junho. Tá? Eu espero que enquanto a commodity lateraliza, as ações aqui do Brasil caiam, tá? Que eu preciso de um descontinho. Eles estão nas altas históricas ou já retomaram o topo pré-crise. Então eu, como apostador, creio que a commodity vai lateralizar, só que a ação vai corrigir no preço. Veremos. Tá? Terminando aqui com futuros de gado em pé caindo 1%. Então hoje um dia que realmente nem grãos, nem a proteína animal conseguem se salvar. Quem está indo muito bem é o minério de ferro, tá? Consistente mesmo com as intempéries do mundo. A gente vive em um momento que se discute muito os juros, tá? Por isso esse mau humor, por isso o Fed deu um banho gelado em todo mundo ali a discutir sobre o curto prazo, 2021, 2022, em relação aos juros norte-americanos, a ineficiência desses juros próximos de zero ou negativo na Europa e no Japão, tá? Porque você transforma o dinheiro quase que numa demanda inelástica, né? Não importa quão barato ele esteja, ninguém quer investir. E, principalmente, os estímulos fiscais, os estímulos monetários que vão ser feitos, fiscais de uma maneira expansionista, monetários ali, aquele cheque chegando na casa dos norte-americanos. O Fed comentou que tem que ser por mais tempo e maior. Tá? Então imagina se $1.000 lá não está sendo suficiente, o quão é R$600 aqui que a gente está tentando distribuir para quem precisa. Tá? Então o mundo hoje tem muita dúvida em relação ao seu dinheiro, por isso que o hedge principal está acabando sendo não ouro, mas tampouco bolsa, está sendo dólar. Então é difícil a gente acompanhar o dólar segurar, porque as pessoas aqui no Brasil, por exemplo, olham para os juros baixos, não pagando nada. Por isso só tem follow-on como instrumento de liquidez, né? Instrumento de capitalização, porque ninguém vai emitir debentures com uma taxa de juros tão ruim. Tá? Então a gente vê juros baixos, tá? Bolsa instável, porque lockdown, a única coisa que nós temos palpável é ouro e dólar. Tá? E por enquanto o dólar tem performado aí gigantescamente bem. Tá? Me parece esse o hedge dólar. Tá? E a gente aqui na Bolsa acaba pegando os topos e fundos. Lógico, há setores na Bolsa que se beneficiam com dólar e aí você tem aquele insight de falar, beleza, ótimo. E também, em segunda linha, fora os setores que se beneficiam com o dólar, os setores que não pararam com o lockdown ou não podem parar. Materiais básicos, alimentos. E aí a gente consegue criar uma musculatura para passar a crise, não necessariamente para lucrar no longo prazo, porque se confirmar esse cenário de que somente esses setores básicos da economia vão funcionar, a gente nada mais está fazendo que se protegendo da inflação que virá, tá? Daqui a X meses, daqui a X anos. Tá? Então é importante participar da Bolsa, sem dúvida nenhuma, porém o mundo hoje não tem uma tendência. Então se me perguntarem, muita gente me perguntou, mas vai ter uma segunda tendência de baixa, uma segunda queda, uma segunda patada, enfim. Sinceramente, eu acho que não, porque o dinheiro não tem para onde ir, porém o dinheiro vai ficar alocado sem tendência. Então, se você comprou a 30, provavelmente daqui a um mês vai estar a 20, daqui a 2 meses vai estar a 30 de novo, daqui a X meses vai estar a 20, ou seja, a gente vai ficar por um longo período só lucrando, entre aspas, com a volatilidade e não com a tendência. Show! Passando aqui, a gente volta para os contratos futuros.
Para nós, vocês e todo mundo que opera B3, ou melhor, BMF, né, Mercado Futuro às 9, hoje é rolagem do índice, então muito cuidado, tá? Sempre rola ali uma certa loucura na rolagem de qualquer contrato futuro, rápida, mas sim, a primeira meia hora. Então hoje, dia 15, vence o contrato, a gente já vai dar uma olhadinha no fluxo dele, tá? Mas S&P é o único que está sobrevivendo aqui com 0,81 de alta. Lembrando, eu comentei com vocês sobre o capital político e sobre as notícias envolvendo política nos Estados Unidos, como isso vai ser um dos principais, se não o principal driver do mundo, devido à acidez do Donald Trump. Principalmente o Donald Trump não é um cara que gosta de ficar quieto, principalmente nos principais meios de comunicação hoje, hashtag Twitter, né? Mas nós temos já nos Estados Unidos uma perda de capital político do Trump. Pesquisas sendo feitas, um gap mais alto ou mais largo, tá? Mais distante do Biden em relação a ele do que era da Hillary Clinton em relação a ele em 2016. Tá? Eu estava lá morando nos Estados Unidos nessa época, apesar dele perdendo o voto popular, ele acabou ganhando, tá? Nos principais colégios, porém 2020 continua essa mesma realidade com um acréscimo que o Biden consegue maior diferença em relação ao que ele tinha, por exemplo, a realidade dele em 2016. Então, muito de olho nós que estamos operando tendência, temos que ficar de olho nas eleições americanas. É um trabalho que a gente tem que estar fazendo, acompanhando, porque esses protestos ficam como plano de fundo no campo do mercado financeiro por enquanto. Tá? Por enquanto, devido à instabilidade do Trump, tá? A gente não sabe o dia de amanhã. Então é preciso sim ficar acompanhando as pesquisas, ficar acompanhando o que acontece por lá, porque a gente consegue traçar um futuro próximo para nós aqui de 30 a 60 dias. Falo isso porque tanto os protestos como a pandemia, com um líder como o Trump, ou como um país, os Estados Unidos, pode forçar, por exemplo, tá, uma nova crise comercial com a China. E se forçar uma nova crise comercial com a China para tentar ganhar capital político, tá, como foi semana retrasada com Hong Kong, os Estados Unidos podem fazer uma nova rodada de exigências econômicas via China. Então a gente tem que ficar sempre ligado com os Estados Unidos, em segundo China, tá? E aí ver o que o Trump vai fazer, o que o Trump vai coordenar nesse gap que nós temos de junho, julho, até outubro, novembro, que são as eleições. É pouco tempo, mas vai ser muito intenso mesmo. Então isso sempre numa visão de mercado financeiro, não vou aqui colocar a visão política sobre protestos, realidade, Brasil, Estados Unidos, China, mas na visão de mercado financeiro é muito importante ver o capital político dele. Então pesquisas, notícias e o que ele se pronuncia pode dar azia ou não no nosso mercado, porque muito do nosso fluxo, adivinha, vem de lá. Tá? Pois bem, Nasdaq aqui caindo 1,17, Dow Jones caindo 1,73, Japão nos futuros também caindo 2,27, 27, perdão, e DAX caindo 0,79. O Brasil caiu 2,15 na sexta-feira, bem menos do que a gente imagina, devido à digestão da quinta-feira com a gente estando fechado aqui e principalmente, entre aspas, o beta do Brasil é maior. Então sempre que o mercado global cai, a gente tende a cair menos, sempre que o mercado global sobe, a gente tende a subir mais. Porém, isso em realidade pandêmica, em realidade de crise mundial, crise sistêmica, tá? Um problema que afeta todos. Agora, o problema que já afetou e já foi precificado nos mercados, nós aqui no Brasil, na minha opinião, ao contrário. Quando o mercado global subir, a gente vai subir menos. Quando o mercado global cair, a gente vai cair menos, porque a gente é exportador de serviços básicos, de matérias básicas, né? Matéria-prima, commodity. E isso fortalece muito a nossa falta de volatilidade aguda. Então, dificilmente a gente vai ter um circuit breaker tanto para cima como para baixo nesse momento. Por quê? O que está funcionando para nós é o que sempre funcionou, que é a exportação de matéria-prima, exportação de commodity. Então, a gente tem uma economia básica que é péssima numa realidade, péssima não, que é limitada em uma realidade, não péssima, desculpe, tá? Mas limitada em uma realidade normal, em um mundo sem crise. Porém, no mundo de crise, a gente tem uma economia robusta,
Porque a gente não parou de vender alimento, não parou de vender minério de ferro, não parou de exportar ou importar, exportar petróleo também para o mercado doméstico. Aqui a Petrobras também tem o Brasil como cliente. Tá certo? Então, esses celulose, mesma coisa, proteína de carne, grãos, esses mercados seguram a bolsa do circuit breaker para baixo. Então, quando tem queda, quando o mercado começa a querer ter mais apetite por risco, setor financeiro, varejo, tecnologia, a gente não sobe tanto, porque aí o dinheiro vai para o risco. Nós estamos, então, ali como um navio que tem um furinho só. Tá? Não vai afundar muito. Essa é a minha opinião para junho, julho, agosto, até a gente ter uma definição mais clara, principalmente da segunda onda ou não da pandemia. Tá? Por isso que tem que acompanhar todos os dias, mas mais importante do que isso, infelizmente, o mercado financeiro se chama Estados Unidos. É o ano X lá. Tá? Vejam aí os históricos dos anos eleitorais por lá. Bacana, feito isso, hoje é um dia de venda, provavelmente a gente vai ter mais venda, só que escadinha para a gente aqui no Brasil, venda devagar, na minha opinião. Tá? Passando agora, juros futuros, a gente tem aqui sem tendência, juros futuros realmente não tem, eu não consigo traçar para vocês, olha, o fluxo está lá como hedge, não está, na verdade está ao vento ali, certo? Bem tradando em volatilidade lateral, bem típico de maio e junho na bolsa, está sendo nos juros também, tá? Então nada a comentar no juros, saldo negativo, mas sem tendência, tá? Quando eu trago para o dólar, esse sim, ele continua tendo resiliência de alta, porém, há vendas recentes. Tá? Por que há vendas recentes? Na minha opinião, o Banco Central, isso não tem a ver com o mundo, isso tem a ver com um fenômeno doméstico nosso. O Banco Central nosso falou que vai vender, migão, é a mesma coisa que dá um doce para quem é uma formiga, né? Vai comer inteiro, não adianta. Então, se o Banco Central falou que vai vender, é igual um follow-on, teve um follow-on do dólar, o grande puxa para baixo. Se falou que vai vender, os grandes querem ganhar dinheiro. Lógico que também querem ganhar dinheiro, eles vão lá e vendem na frente. Vende na frente e o preço vai para baixo. Tá? Isso traz menor lucro para o Banco Central, mas é óbvio que quando sinaliza uma venda tão grande como sinalizou, tá? O mercado vai lá e põe para baixo, patada para baixo. Tá? Da mesma maneira, quando ele sinalizou que o dólar pode ir para cima, está liberado, não me importo, entre aspas, né, o sinal que ele deu para o mercado assim, não me importa com a minha moeda, manda a bala para cima, quando o Paulo Guedes comentou, o dólar expurgou para cima. Não tem limite, então eu quero comprar primeiro. E agora eu quero vender primeiro. Então isso era esperado, tá? A gente vai se interessar sempre pela tendência, o contrato vence no final do mês, mas aqui houve boa venda, muita venda mesmo, tá? E já passou, tá? A notícia de que sim, o Banco Central vai estar vendendo. Se houver novas remessas, se houver mais sinais, né, vamos dizer, de mão beijada assim, do Banco Central em relação à compra e venda, o mercado responde, tá? Antes, porque o mercado é muito mais rápido, tá? É muito mais rápido do que vender um lote gigantesco como tem de reservas no nosso Banco Central. Então isso foi, essa venda, na minha opinião, foi simbólica, clara do sinal, porém não tendenciosa, na minha opinião. Se virar tendência, a gente vai ver não só do dia 12 para frente uma queda, mas também a abertura do próximo contrato no final do mês com a desvalorização. Não vejo isso, tá? Não vejo isso por enquanto. Então fico aqui nulo no dólar, nulo nos juros, nulo no dólar. Nós temos quem que sobra? Índice Bovespa, que vai fazer a rolagem aqui. Terminou o contrato vendido, ainda estou no dia 12, vamos finalizar aqui no dia 15, mas muito provavelmente vai terminar o contrato vendido. O que sobra para a gente é Bovespa à vista. Então, se está lateral nos juros, se está sem tendência no dólar e no contratos futuros está vendido, então sobrou um instrumento para se comprar e não tem outra. A gente vê essa escalada de compra aqui no índice à vista. Então, se deixou de lado juros, se deixou de lado dólar, tá? Se está vendido no índice futuro, então ele inverte, como se fosse, entre aspas, a hedge, e compra à vista. Tá? O à vista tem um longo saldo negativo, colocando no bolso saldo negativo. Então, agora a gente vê um movimento interessante no à vista, onde houve compras consistentes e de maneira íngreme aqui, e a precificação começou a descer. Então, essa é a distopia que eu quero ver, essa é a simetria que eu quero ver, tá? nesse mercado. Então, começa a ficar bem bom,
tá? Para olhar aí fundo duplo, rompimento falso, tá? Porque está havendo compras no mercado à vista, por enquanto não no dólar, por enquanto não nos juros, tá? E o mercado futuro vendedor. Vamos ver hoje a rolagem, muito importante essa semana para a gente acompanhar, tá? Vencimento do contrato de índice futuro. Legal, galera? Então é importante falar que o instrumento comprador está sendo o índice à vista. Tá? Aqui eu passo para vocês essa mudança. Então, enquanto no verdinho claro aqui vocês podem acompanhar a venda, o saldo vendedor no índice futuro, no verde escuro, essa inversão para compra. Tá? E agora o mercado cai no preço e a compra a gente vai acompanhar. Se continuar aumentando, tá? Isso facilita para mim, né? Deixa mais claro, por exemplo, se o índice fizer isso aqui, ó, romper para baixo e já voltar para cima como um rompimento falso. Galera, 20 minutos já de café, ficou muito longo, peço perdão. Tá? Hoje tinha coisinhas a mais para dizer e eu vou finalizar aqui com a Oi. Tá? Você que me cornetou na Oi, eu não pude fazer um vídeo durante o final de semana, mas está aqui a minha opinião para curtíssimo prazo da Oi. Né? Vocês que me acompanham lembram que eu falei, sempre que ela sobe 30 centavos. Muito bem, fechou em um fluxo muito alto na sexta-feira de compra, então eu coloco esses 30 centavos a partir desse fluxo. Então, gerando aí uma possível abertura em alta, se vier a abrir novamente em alta, 1,15 é a máxima. Tá? E se perder esse fundo, a gente vai continuar com esses 30 e 30 centavos. Tá? Foi assim que ela subiu daqui de baixo até o momento atual. Tá? Então, é importante para mim, 1,15. Tá? E na baixa, ela cai geralmente 17 centavos. Tá? Então, 17 centavos já estão aqui, voltaria para 87 centavos. E aí, fora os 87, eu tenho 73 centavos, 55, 52 como suportes. O que é importante para mim, para Oi retomar a tendência, e aí eu tiro aqui o zoom, e a gente vai passar aqui todo esse 2019 tenebroso aqui, principalmente o segundo semestre, que ficou lateral, e o ponto mais importante para mim dessa lateralização é o 93 centavos. Se ela conseguir, e já está tentando fazer isso, fechar acima do 1,1 e do 93 centavos, o reteste de cima para baixo será suporte, tá? Será suporte. Então, essa é o meu estudo para a Oi. E se ela explodir, 1,27 é alvo, 1,71 é o último alvo. Tá? Então, eu gostaria que ela ganhasse essa região em amarelo para utilizar ela como suporte e a próxima parada é 1,27. Tá? E a oscilação dela ficaria entre 93 centavos e 1,27, assim como ficou aqui, assim como ficou por muito tempo aqui. É característico. Beleza, galera? Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Hoje um café que eu encurtei o finalzinho dele com as principais oscilações de sexta-feira, porque ficou muito longo. Tchau, tchau.